Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam abundantes na minha, na sua, na nossa vida, nesse momento quando damos início a este momento, a esta programação de culto, de louvor e de adoração ao nome do nosso Deus. Todos sejam bem-vindos, quer aqui no templo, quer aqueles que nos acompanham pela internet, sejam bem-vindos e que todos, em espírito e em verdade, estejamos adorando ao nome do nosso Deus. O salmista no Salmo 101, ele diz: cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Ao que às ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Queridos, este é o momento de prepararmos nosso coração diante de Deus, que nos convida a estarmos à presença dEle. Então curve sua face, feche seus olhos, fale com Deus, apresente diante do Senhor o seu desejo de adorá-lo, de exaltá-lo, de honrá-lo nesta noite. Abra sua mente e seu coração para aquilo que Deus tem a nos falar, pelo seu instrumento que será o pregador nesta noite. Fale com Deus em oração, e que seja esse um momento de nos prepararmos para aquilo que Deus vem e quer fazer aqui na minha, na sua, na nossa vida, e que possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Deus amado, obrigado por tua palavra, obrigado por Jesus Cristo teu Filho, obrigado por teu Espírito Santo que habita em nós, obrigado por esta igreja da qual fazemos parte, tanto a igreja visível de Cristo, a igreja militante, quanto a igreja presbiteriana na Penha, onde servimos. Nós te bendizemos e te agradecemos por podermos nesta comunidade desenvolvermos nossos dons, talentos e habilidades, recursos que tu nos tens dado. É tudo teu, tudo vem das tuas mãos, e ao Senhor queremos dedicar toda a nossa vida, todo o nosso viver, todas as nossas ações e atitudes, para que o nome de Cristo seja honrado, para que o teu reino seja expandido, e para que vidas sejam abençoadas, Pai. Ó Deus, santifica-nos, limpa-nos de todo mal, arranque o pecado do nosso coração, que realmente, ó Deus, possamos andar em retidão em teus caminhos. Por isso perdoa-nos por nossos erros e falhas e iniquidades. Dá-nos um coração puro, dia a dia, cria em nós um coração puro e renova dentro em nós um espírito inabalável, Pai. Tem misericórdia, Pai, aceites pela mediação de teu Filho o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração nesta noite. Nós oramos em nome de Cristo Jesus, amém, Senhor. Vamos adorar ao Senhor, queridos. Se coloque de pé e todos juntos, a uma só voz, vamos louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Louvor e honra, poder e glória pertencem somente ao nosso Deus. Poder e glória pertencem ao
povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Teu reino será para sempre, cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, teu reino será para sempre, cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Ó eterno Deus. Ó eterno Deus. Aleluia. Jesus, Ele é o pão vivo que desceu do céu. E hoje nós vamos ter o privilégio e a oportunidade de participarmos da ceia do Senhor, que já vamos nos preparar com esta canção para este momento, onde nós vamos relembrar o sacrifício que Jesus Cristo fez por cada um de nós. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim, e este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim, e eu
Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti, nada sou, nada sou. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti, Senhor. Eu nada sou sem ti, nada sou. Eu nada sou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Amém. Igreja, pode se sentar. O Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do verso 53. Eu quero convidar nossos presbíteros e pastores para procedermos esse momento tão singular que é o nosso tempo de ceia do Senhor. Evangelho de João, no capítulo 6, verso 53 até 58, nos diz: Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Que privilégio! Que noite maravilhosa, que tempo singular nas nossas vidas. É tempo de celebrar, é tempo de rememorar, é tempo de agradecer. Por tudo que tens feito, por aquilo que estás fazendo, pelo muito que Ele ainda fará. Que privilégio singular nas nossas vidas. Um momento sui generis, que não pode ser feito de qualquer maneira. O apóstolo Paulo vai nos dizer
examine-se o homem a si mesmo e coma. Não diz examine-se e não coma, diz examine-se e coma. Mas não diz examine-se e não confesse. Examine-se, confesse os pecados, abandone. A mesa não é da Igreja Presbiteriana do Brasil, é do Senhor. Mas a mesa não é para quem quer, é para aqueles que já são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, aqueles que já professam a sua fé, aqueles que verdadeiramente entendem que comer o pão e tomar do cálice é um constante renovar de compromisso de mentes e corações para com o Senhor. Todas as vezes que comemos o pão, todas as vezes que tomamos o cálice, todas as vezes que você tomar esse cálice na sua mão, esse pequeno pedaço de pão, você tem que se lembrar: foi por amor, foi por mim. E esse sacrifício, ele tem que ser honrado todos os dias, todos os instantes e em todos os momentos. Vou pedir ajuda do nosso reverendo Amauri e vamos passando para os nossos presbíteros. Você, mesmo não sendo da igreja presbiteriana, mas estando em comunhão com a sua igreja, você é chamado a esse momento singular para conosco. Nós seremos conduzidos, todos receberam? Nós seremos conduzidos em um hino. Pegue o cálice, aguarde, identificando-se para os nossos presbíteros, para que você seja servido. Aguarde em oração, até que todos recebam.
algum irmão ou irmã foi omitido do pão, do cálice, se foi, por gentileza, dê um sinal com a mão para que possamos servi-los. Aleluia. O pão não se torna corpo, o suco da uva não se torna sangue. Mas quando compreendemos a grandeza do ato, não podemos caminhar da mesma maneira. Nosso compromisso, por meio desse meio de graça, é renovado. E devemos ter corações imensamente gratos pelo que Jesus fez por cada um de nós. Nós vamos orar agradecendo. Convido nosso presbítero Alberto que faça essa oração. Que privilégio, Senhor, de podermos estar neste momento, ó Deus, relembrando tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Tamanho amor, ó Deus, imensurável. Realmente não temos como agradecer pelo privilégio que temos, ó Deus, de sermos chamados teus filhos. Muito obrigado, Senhor. Rememoramos aquilo que o Senhor fez na cruz por nós. Queremos te agradecer, ó Deus, de forma muito intensa, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Dá-nos, ó Deus, a visão de realmente entendermos e compreendermos tudo aquilo que foi feito, ó Deus. Dá-nos um coração novo, transformado, renovado, com conhecimento de Ti, para que possamos realmente propagar tudo aquilo que o Senhor fez naquela cruz maldita. Louvado seja o Teu nome por isso. Obrigado mais uma vez pela comunhão que temos com os nossos irmãos neste local, na Tua casa, Deus. Abençoa-nos. Dirige e orienta as nossas vidas através da Tua palavra. Usa o pastor Jean mais uma vez nessa noite. Queremos ouvir mais uma vez. Queremos compreender de forma bem clara tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Com corações alegres e reverentes, comamos do pão. E de igual modo, bebamos do cálice.
Graça e paz, povo de Deus, amém? Nessa mesma alegria, nós vamos abrir a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 4, nós vamos ler os versículos de número 15 e 16. Filipenses, capítulo 4, versículos 15 e 16, e com essa mesma alegria, nesse momento, nós vamos louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então nós teremos a oportunidade agora nesse momento, de adorar ao Senhor, trazendo aqui à frente nossos dízimos e ofertas, enquanto entoamos um cântico, e logo em seguida vamos orar, agradecendo ao Senhor pelos missionários que estão no campo, e também interceder pela vida deles. Filipenses capítulo 4, Paulo se alegra com a generosidade dos filipenses e diz assim, capítulo 4, versículo 15, e sabei também vós, ó filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Amém, queridos? Neste momento, então, vamos entoar aqui um cântico, e logo em seguida, os irmãos então terão aí a oportunidade de trazer os dízimos e as ofertas. O Mestre está chamando já a marchar, confiado em seu amor, partir, a salvação a proclamar, cumprindo a ordem santa do bom Salvador. Marchar-se avante, marchar-se erguendo seu pendão real avante, sim avante, unidos sempre firmes avançai. Glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos avançai. Queremos-nos, é o grito das nações pagãs que vem, atravessando o imenso mar. Oh, vamos já levar-lhes novas de amor, e esquecer também aqui de semear. Marchar-se avante, marchar-se erguendo seu pendão real avante, sim avante, unidos sempre firmes avançar. Glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos avançai. Desperta a igreja e vem o teu dever cumprir, a todos faze a Cristo conhecer, a tua mão estende com paciente amor, ajuda-os em Jesus a vida a receber. Marchar-se avante, marchar-se erguendo seu pendão real avante, sim avante, unidos sempre firmes avançai. Glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus
Amém, queridos, você teve a oportunidade de trazer teu dízimo, trazer tua oferta, e eu queria te chamar nesse instante para orar. Você podia sentar já, mas quero convidar você para orar e orar pela igreja. Esse é o momento de dízimo e oferta, e nós investimos dízimos e ofertas para sustento, para avanço, para manutenção do dia a dia da igreja. E nós já começamos o ano com os nossos desafios. Estamos aqui em reforma, nessa casa de cima, para terminar ali. Em fevereiro já voltar o Penha Kids funcionando lá. É benção ou não é? As classes de escola bíblica vão lá para cima, o Penha Kids vem para cá. Nós temos ainda outro desafio, que é deslocar o nosso estúdio de gravações de vídeos dali lá para o outro lado, para o outro imóvel aqui. Esse é um outro desafio de obra, de finanças. E temos também nossa jornada de oração, de 12 dias de oração. E nós pedimos a Deus 12 meses de vitória. É claro que você sabe, quando você pede vitória, você pede luta junto, não é? Porque como é que você tem vitória sem lutar? Então, pedindo meses de vitória, nós estamos pedindo luta e dizendo: Senhor, manda a luta que eu vou lutar, confiado no Senhor, e lutando nós venceremos pelo poder de Jesus, não é verdade? Então eu queria que você junta com mais duas pessoas aí perto de você e ora pela igreja. Hoje é dia de orar pelo mês de julho, é isso mesmo? Não, hoje é agosto, estou errando aqui, dia 8 é agosto. Hoje é dia de orar pelo mês de agosto. Agosto é mês de missões, aquela festa linda das nações que teremos, a conferência missionária, é volta do intervalo de férias. Então eu queria que você orasse pelas retomadas de agosto, por missões, pelos desafios missionários da igreja. A igreja, olha que bênção, nós estamos aumentando o investimento nos nossos missionários. Aqueles que ajudávamos com R$600 mensais, passaremos a ajudar com 1.000, alguns que era 1.000 para 1.300. Então, nós estamos aumentando o número de missionários com os quais cooperamos e aumentando o valor que mandamos para esses missionários. Isso é bênção ou não é? Então ora por eles. É com oração que a obra do nosso Deus avança. Então ajunta com mais duas pessoas agora e ora pelas finanças da igreja, ora pelo enfrentamento dos desafios que temos diante de nós. Ora a Deus pedindo os milagres dele em 23 na vida da igreja. Até aqui os milagres de Deus nos têm sustentado. Ore pedindo fidelidade. Quanto mais membros, dizimando os 12 meses do ano, que Deus aumente esses contribuintes mensais, comprometidos, que Deus multiplique a generosidade no coração da igreja, em nome de Jesus, que Deus levante os ofertantes, que Deus nos dê fidelidade nos dízimos, generosidade nas ofertas, e nos faça avançar em nome de Jesus. Estende a mão, abençoa, impulsiona a igreja, Deus. Faz a igreja avançar, Pai Santo. Ajuda-nos com compromissos. Oh Deus, que abençoa a vida do teu povo. Abençoe, Deus, com amor, com graça, com fidelidade. Assim suplicamos, Deus, assim rogamos. Tem misericórdia, Deus, dá força, dá ânimo, dá unção, dá poder, Pai Santo. Derrama graça sobre a tua igreja. É no nome de Jesus que estamos orando, Deus, agora uns com os outros, uns pelos outros. Estamos orando, Pai, pedindo que o Senhor nos abençoe nessa jornada de oração, todos os dias, até o dia 12, Deus, 8 da noite, a igreja aqui, os ministérios conduzindo, mas a igreja em oração. Aviva os crentes para estarem aqui orando, Senhor. Nos envolva com esse movimento de oração da vida da igreja.
Pai, abençoa cada mês de 2023. Hoje, especialmente, estamos orando, Pai, pelo mês de agosto. Pai, um mês de tantos movimentos missionários na igreja, a Festa das Nações, a Conferência Missionária, a oferta especial de missões. Prepara para que seja um recorde na vida da igreja, Pai. Senhor, abençoe todas as atividades que são retomadas diante do intervalo de férias de julho, Pai. Abençoa todas as ações ministeriais dessa igreja, impulsiona, derrama poder do Espírito Santo sobre a igreja, Pai. Abençoa teu povo no trabalho, em casa. Abençoe, Deus eterno, no empreendimento, no seu negócio, nas finanças, na saúde, na vivência familiar. Derrama bênção, unção, poder em cada família, meu Pai. Que agosto seja um mês de boas notícias, seja um mês de grandes alegrias, que até lá já contabilizemos grandes vitórias nos meses que antecedem. Ó Pai, nós oramos por 23, oramos pela igreja, oramos, Deus, pelas obras aqui do Penha Kids. Dá os recursos financeiros, sensibiliza mesmo o coração de cada crente, para que seja fiel nos dízimos, generoso nas ofertas. Abençoe, Deus, o sonho do estúdio que estamos, ó Pai, desenvolvendo ali, de melhorar, de equipar mais e de produzir conteúdos, Pai, que edifiquem a igreja e que sejam sementes de evangelização em todo lugar. Ajuda-nos, Pai, a melhorar, a aperfeiçoar. Dá-nos os recursos que precisamos. Dá-nos, ó Deus amado, o envolvimento ministerial que precisamos. É a nossa oração, é o nosso clamor. Consagramos a Ti os dízimos e ofertas agora trazidos, e que sejam multiplicados na aplicação em Tua obra, e que o Senhor multiplique esses recursos, e também na casa de cada um concede bênção nas finanças, em nome de Jesus. Amém. Fica de pé, vamos cantar mais um louvor ao nosso Deus, vamos adorar esse Senhor. Ele tem nos abençoado, Ele tem sustentado. E você está animado com 23, não está? Nosso ânimo é com Deus, nosso ânimo é com a salvação em Cristo Jesus. Então, vamos engrandecer esse grande, supremo, soberano Senhor, nosso Salvador. braços criarão o que há na terra e nos céus. Teus braços me abraçam, seguro estou em tuas mãos, em tuas mãos. Teus braços criarão o que há na terra e nos céus. Teus braços me abraçam, seguro estou
Grande Deus, Santo Deus, maravilhoso és tu. Grande Deus, Santo Deus, te louvo com amor. Grande Deus, Santo Deus, maravilhoso és tu. Em tua glória, no mistério, em tua glória, no mistério, em tua glória, no mistério, o teu amor por mim. O teu amor, o teu amor, o teu amor por mim. Aleluia, esse amor de Deus por nós. Pode assentar-se. Hoje nós estamos recebendo o pastor Jean, que já está assim de malas quase prontas para retornar aos Estados Unidos. Pastor Jean esteve esses dias de férias, já nos abençoou aqui no dia 25 do mês passado, festa aqui, culto no dia do Natal, uma palavra boa, preciosa, e hoje também ministrará a palavra do nosso Deus aos nossos corações. É o filho aqui da casa e tem servido a Deus lá nos Estados Unidos. É uma alegria para nós recebê-lo aqui hoje. Então eu quero fazer aqui alguns movimentos, passando aqui a palavra para ele. Pode vir aqui, pastor Jean, as crianças já podem estar aqui à frente também. E também quero convidar aqui à frente o pastor Michael. Vamos fazer 2 movimentos. Para quem não estava de manhã, não acompanhou aqui pela manhã, o pastor Michael está chegando na Penha para compor nossa equipe pastoral. Ele era pastor em Campinas, na igreja presbiteriana Viver, Reviver, comunidade Viver. De vez em quando eu falo reviver, mas é viver, né? Serviu lá durante 10 anos e nós convidamos para que ele viesse servir aqui na igreja da Penha também. Hoje pela manhã oramos por ele, o acolhendo, o recebendo. Será seu pastor, já disse pela manhã, se você tem problema, quer aconselhamento, quer visita, converse com ele. É o calouro da equipe, então nós vamos jogar tudo nele, né? Mas é benção. Ele servirá aqui, irmãos, liderando nossos ministérios de comunicação, também os adolescentes. Ele servirá como pastor geral da igreja, focado nessas áreas. O nosso desejo é que Deus venha usá-lo com poder e graça, que Deus derrame sobre ele e através dele bênçãos. A esposa ainda está na casa dos pais, logo estará também a esposa e as filhinhas. Quero pedir que ele ore pelo pastor Jean, ore pela saúde, pela semana final de férias aqui do pastor Jean, da Gesier, do Tintim que está por aí, turbinado. Cadê? Está em algum lugar, correndo por aí. Deus derrame graça sobre a vida do pastor Jean, essa semana final, retorno para os Estados Unidos, seja mais uma temporada de grandes bênçãos, grandes alegrias lá em nome de Jesus. Bem-vindo, Michael, Deus derrame graça, ore pelas crianças, ore pelo pastor Jean. É uma alegria imensa estar aqui, principalmente hoje, né? O Jean, nós fizemos seminário juntos e agora está aqui na sua despedida de volta para os Estados Unidos e a minha chegada aqui. Que alegria. Muito obrigado, gente. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelas crianças, por esse tempo que elas terão de comunhão contigo, de palavra. Fale poderosamente ao coração delas, Deus. Nós sabemos que é o Senhor que ministra, então ministra ao coração delas. Use a vida das professoras, em nome de Jesus. Fale ao coração do Jean, Deus. Nós sabemos que o Senhor já tem feito isso, tem abençoado muito a tua igreja através da vida dele. Que hoje não seja diferente, Pai. Continue usando a vida do teu servo poderosamente para falar ao coração da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Que boa noite fraco é esse? Boa noite. É uma alegria muito grande retornar a casa mais uma vez. Para vocês que não me conhecem, eu ouvi o Evangelho pela primeira vez aqui nessa igreja. Fui batizado aqui nessa igreja. Eu recebi o chamado para ser pastor e fui abençoado por essa igreja.
fui ordenado pastor nessa igreja. Trabalhei com o pastor Amauri por vários anos, acho que uns 7 ou 8, nessa igreja. E essa igreja me enviou para fazer um doutorado nos Estados Unidos. E, com a graça de Deus, a gente conseguiu concluir. E no meio de muita luta, de muita dificuldade com o nosso segundo filho, Antônio, que acabou falecendo, acabei arrumando uma igreja lá nos Estados Unidos, onde estou pastoreando hoje. Se você estiver passando por Michigan, estiver com frio, vai na minha casa que tem aquecedor. Tem um quarto de hóspedes preparado para você, é só bater na porta. A gente está muito feliz lá, a nossa igreja chama-se First Byron CRC. Pode repetir comigo? É uma igreja abençoada, nós temos 7 pastores lá. Eu sou Tudo bem aí? Na hierarquia lá eu sou o número 2. Então quando tem problema grande dá para o número 1. Quando tem problema pequeno manda para mim. É uma igreja muito grande, temos 1.500 membros. Um desafio muito grande. Muita gente se convertendo, muita gente sendo batizada. Tem sido uma benção. E é muito bom voltar para casa para descansar. Eu estou muito mal vestido, porque eu trouxe só chinelo e bermuda. Então eu tive que pegar uma camisa emprestada, calça emprestada, não tenho terno, tá bom? Então vocês me perdoem por isso. Eu queria refletir com vocês sobre a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 9, se você puder abrir comigo. Lucas 9, a partir do verso 57. Tem aí no telão para vocês. Lucas 9, 57. O assunto que eu vou falar hoje é muito parecido com o meu último livro, que eu acabei de publicar nesse ano passado, na verdade, pela editora Thomas Nelson, que é Reformando o Discipulado. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o custo do discipulado. Qual é o preço a pagar para aqueles que querem ser discípulos de Jesus? Não é moleza, não é brincadeira. Não é conversa fiada, coisa séria. Mas vamos ler aí, para vocês terem um gostinho. Indo eles a caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei, Jesus, para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu: Olha só, as raposas têm as suas tocas, os seus covis. As aves do céu têm os seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí veio mais um. E esse foi Jesus que chamou. Segue-me. Ele, porém, respondeu: Peraí. Permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Mas tem um terceiro. O que ele disse? Seguir-te-ei. Vou te seguir, Senhor. Mas deixa primeiro despedir-me dos de casa. O que Jesus respondeu? Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é digno, é apto para o reino de Deus. Essa é a palavra do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos? Senhor, a tua palavra está diante de nós. Ela por si só já é suficiente para convencer, para instruir, para exortar e para nos edificar. Mas nós também cremos que o Senhor não apenas usa a palavra escrita, mas também a palavra pregada. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor, diante do povo do Senhor, para trazer a tua palavra. Então usa a minha vida, dá luz aos meus olhos e abre os corações. Se tem alguém aqui que está com uma história similar a desses 3 discípulos, que o Senhor possa iluminar a mente e desafiar o coração de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Logo que eu cheguei lá nessa igreja onde eu estou pastoreando agora, fiz uma bateria de exames para ser eleito. E aí, quando fui eleito, eu tive uma conversa com o conselho e eu fiz uma pergunta para eles: qual foi a última vez que essa igreja recebeu uma pessoa por batismo, sendo adulta? Em outras palavras, foi uma conversão pública que teve um batismo de adulto. Os presbíteros e os diáconos, que lá o conselho são presbíteros e diáconos, eles olharam um para o outro assim, coçaram a cabeça. Aí, de repente, um levantou a mão: fui eu, há 15 anos atrás. Porque as igrejas nos Estados Unidos, a maioria delas,
geralmente as históricas, elas não estão crescendo. Se elas crescem institucionalmente, é por transferência de membros, mas conversões são muito raras. E aí então eu fiz um desafio para aquela igreja. Isso foi dia 3 ou 4 de março. Deus vai mudar essa história. E aí eu comecei a dar uma de louco mesmo, indo atrás dos eleitos que estavam perdidos ali naquela cidade. E aí eu encontrei algumas pessoas, né, em lugares que geralmente o crente não está, coffee shop, enfim, fui procurando. E encontrei 2 caras que viraram meus amigos. E o nome dos 2 é muito intrigante. Os 2 são Pedro, lá em inglês, Peter. E aí comecei a conversar com esses 2. E aí, à medida que a gente conversava, chamei eles para a igreja, começaram a ir para a igreja, se interessaram bastante, comecei a discipular eles. Depois de 4 meses discipulando eles, encontrando com eles, toda terça-feira, eu falei, e aí? Vocês estão prontos para deixarem tudo e serem discípulos de Jesus? O primeiro Pedro, o Pedro número 1, disse o seguinte: cara, minha vida era uma bagunça. Deus chegou na minha vida, está começando a consertar tudo. Eu estou meio quebrado ainda, porque é muita coisa para reformar. Mas não tem coisa que eu queira mais do que a presença de Deus, do que experimentar o que é andar nos caminhos de Jesus. Estou pronto para deixar tudo, estou pronto para ser batizado. Foi batizado há uns 3 meses atrás. O outro disse o seguinte: como que é? Deixar tudo? Olha, vou dizer algumas coisas. Eu gosto da igreja, eu gosto das pessoas. Será que a gente pode postergar isso para daqui uns 2, 3 anos? Esse negócio de batismo, de profissão de fé, de discipulado? Porque, sabe, eu gosto de vocês, eu gosto da igreja, mas eu gosto da minha vida. Eu não quero abandonar o que eu faço. O que é que você faz que você não quer abandonar? Eu não quero abandonar a minha noite de sábado com as garotas, do sexo fácil, de seguir os meus sentimentos. Eu não estou pronto para isso. Gente, tem um custo. Entrar na igreja é muito fácil. Virar membro de uma igreja hoje é muito fácil. Mas ser igreja de Cristo não é fácil. Na verdade, é impossível, porque é uma obra do Espírito Santo. Aqui nós estamos diante de 3 homens que se voluntariaram, foram chamados para serem discípulos. E como a gente leu, discipulado é coisa séria. Salvação, vida de igreja, sem discipulado, sem andar atrás de Jesus e ao lado de Jesus, como disse o Bonhoeffer, é graça barata. Não é coisa que perdura por muito tempo. Qual que é o preço a ser pago? É sobre isso que eu quero falar com vocês. Tem alguns slides. O custo do discipulado, esse é o tema. A pergunta que eu quero fazer para vocês é: qual é o preço do discipulado? O que você e eu temos que pagar a fim de sermos recebidos como membros, não na igreja dos homens, mas na igreja de Cristo? Primeira coisa, primeiro discípulo, primeiro protótipo de discípulo chega para Jesus e diz: eu vou te seguir para onde quer que o Senhor for. Me leva com você. Jesus então falou: tá bom, não tem problema nenhum, eu gosto da sua iniciativa, eu gosto do seu vigor, mas tem uma coisa: as raposas têm onde dormir, elas têm as suas tocas. As aves do céu têm ninhos para repousar a cabeça. O Filho do Homem, se referindo a Ele mesmo, não tem onde reclinar a cabeça. Você está disposto a pagar esse preço? E aí, obviamente, você lê um texto desse e fala assim: essa é a hora que eu gostaria que um pastor me explicasse o que isso significa. O que isso significa? Raposa na toca, ave no ninho, filho do homem que não tem onde reclinar a cabeça. Vamos ver se a gente consegue ajudar. Raposa, no livro de Lucas, quem é? É só abrir em Lucas 13, 32, você descobre a resposta. Herodes. Jesus estava fazendo muito milagre na Galileia, território de Herodes. Herodes falou: vamos parar com isso aí. Então Jesus diz: vá dizer àquela raposa que se eu curo, se eu faço milagres, é porque o reino de Deus é chegado. Raposa era um exemplo, uma metáfora do governante que era astuto e ao mesmo tempo desprezível. O
que Jesus está dizendo para aquele discípulo, para aquele cara que tem interesse em caminhar com Jesus? Olha, se você quiser seguir o Herodes, você vai ter uma mansão luxuosa para dormir. Se você quiser seguir Jesus, prepare-se, terá dias que você não terá onde dormir. Jesus dormiu aonde na sua primeira noite de vida? Num berço de ouro ou num berço de palha? E aonde que ele ficou preso no seu último dia de vida antes da ressurreição? Num palácio ou num deserto crucificado? Quem quiser seguir Jesus, vai ter que seguir apesar das circunstâncias ruins. Vai ter que estar pronto a abrir mão de muita coisa. Vai ter que estar pronto a abrir mão de conforto. Mas se quiser seguir Herodes, vai ter mansão luxuosa. Agora um outro exemplo que Jesus utilizou. As aves do céu têm ninhos. Para nós que lemos esse texto, fica muito complicado de entender o que ele quer dizer. Mas para aquela cultura, era mais simples, porque a ave era o símbolo do Império Romano. Quando Jesus diz, as aves do céu têm os seus ninhos, ele estava querendo dizer, os seguidores de César também têm os melhores empregos. Eles também têm onde reclinar a cabeça. Se você quiser ficar com Herodes, com o Império Romano, você vai ter uma carreira de sucesso, você vai ter sempre onde reclinar a cabeça. Se quiser me seguir, não significa que você não pode ter dinheiro, não pode ter uma casa legal. Você tem que estar pronto a seguir no dia bom e no dia ruim. Lembra o apóstolo Paulo? Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Sei estar feliz quando tenho abundância, sei estar feliz quando tenho necessidade. Em tudo, Deus está comigo. Tudo posso naquele que me fortalece. O que é ser discípulo de Jesus? Qual é o custo a pagar? Gente, em primeiro lugar, você quer ser discípulo de Jesus? Não pode ser só no dia bom. Não pode ser só quando você tem um travesseiro com pena de pato, pena de ganso, seja lá o que for. Tem que ser discípulo de Jesus quando está tudo mal, quando está tudo bem, quando está tudo mais ou menos. Pouca gente sabe, mas quando eu deixei o Brasil, eu deixei uma vida de muito conforto. Morava na casa da Mauri. Tinha um salário bom, os presbíteros sempre foram muito generosos comigo. Nunca disse não para minha esposa, quando ela ia no shopping. Aí eu fui para os Estados Unidos, todo mundo achou, agora ele ficou rico. Foram 4 anos de aperto, porque a nossa moeda, quando a gente foi, era 3. Quando a gente chegou lá era 6. A gente viveu no aperto por 4 anos. Minha esposa falava, nossa, a gente deixou uma vida tão boa para amargar, comer o pão envelhecido de 3 dias, de ter que sobreviver baseado num banco de comida gratuita que a universidade disponibilizava para os estudantes. Se não fosse aquilo, eu estaria passando fome. Vivi uma vida de dificuldade. Aí, quando comecei a trabalhar na nova igreja, tudo mudou, o salário melhorou, comprei um carro novo. Não tem um problema de falar isso. Deus abençoa você quando você está no dia mal, quando você está no dia bom. Comprei um carro muito legal. Fiquei lá, agora vou nadar no dinheiro, agora vou ficar com conforto. 4 anos de vaca magra, agora pelo menos um mês de vaca gorda. Comprei um carrinho legal. Aí, lá nos Estados Unidos, é você que coloca a sua placa, não é o Estado. Fui lá, peguei minha caixa de ferramentas, martelinho, chave de fenda, agachei, Valentim logo veio atrás. E aí estou lá, apertando o parafuso para colocar a placa, o Valentim me pega o martelo e dá uma martelada na traseira do carro. Acabou de sair da concessionária, uma RAV4, Toyota, braba, com baita de uma martelada na traseira. Aí eu olhei para aquilo e falei assim, eu mato ele ou fico com o carro amassado? Eu falei, eu acho que eu vou ficar com o carro amassado e tentar entender o que Deus está me dizendo. Eu não vim aqui para ter conforto. Eu vim aqui para seguir o Senhor, aonde quer que o Senhor me levar. Então, gente, simples. Quer ser discípulo? Quem quer ser discípulo de Cristo aqui? Tem um custo, gente. Não é assim, chegou, é vida mansa. Tem um custo. O custo número 1 é, você está pronto a servir Cristo quando está tudo bem e quando está tudo mal? Porque muitos crentes gostam de seguir Jesus quando está tudo bem.
Jesus diz, até os gentios conseguem isso. Mas, para viver desse jeito, você precisa ter o Espírito Santo. Você precisa ter algo sobrenatural te ajudando. E é aí que você consegue descobrir que há uma força que você pode se reclinar, se apoiar, que é a força do Deus Todo-Poderoso nos dias mais difíceis da sua vida. Vocês sabem, perdemos um filho, choramos muito. As pessoas me perguntam, como que você conseguiu? Eu falei, eu não consegui nada. Eu só me mantive à fonte, e a fonte me sustentou. Seguir Jesus apesar das circunstâncias. Esse é o primeiro custo do discipulado. Qual é o segundo? Segunda história qual é? Primeiro, o cara se voluntaria a ser discípulo. O segundo, Jesus que chama. Ei, você agora, você me siga. Jesus parou o cara no meio da rua. Você está pronto para me seguir? Falou assim, claro Jesus, com certeza, estamos juntos. Me matricula no seu curso de discipulado. Eu vou, mas primeiro, deixa eu sepultar o meu pai. Tem algum problema, Alberto, você sepultar o seu pai? Tem algum problema você falar, só um minutinho, hoje é enterro. Ó, eu tenho um pai com Alzheimer em casa, preciso cuidar dele 24 horas por dia. Não tem problema nenhum nisso. Aliás, naquela cultura, você não cuidar dos seus idosos era uma ofensa gravíssima, sem perdão. Na cultura ocidental, deixar os velhos no asilo é como se nada tivesse acontecido. Naquela cultura, isso era inadmissível. O que é que está acontecendo aqui? Jesus não está proibindo aquele rapaz de sepultar o seu pai. Qual é o problema do texto? Primeiro, eu vou sepultar o meu pai. Provavelmente, de acordo com a estrutura do texto, o pai dele ainda não tinha morrido. Ele ainda teria que ficar vários anos esperando o pai morrer para então sepultá-lo. O que estava fazendo? Ele estava dizendo assim, eu quero seguir a cultura primeiro. Se sobrar tempo, eu vou te seguir. Ele pegou uma boa desculpa da cultura da época para não viver a radicalidade do Evangelho. Escute, pegou uma boa desculpa na cultura da época para não seguir a radicalidade do Evangelho. Será que isso ressoa aos seus ouvidos sobre o cristianismo de hoje? Não, eu quero ser crente, mas primeiro eu quero fazer outra coisa. Primeiro, eu quero me dedicar à minha carreira. Depois eu vou para a igreja, depois eu penso nesse negócio de profissão de fé, depois eu penso nesse negócio de discipulado, depois eu penso nesse negócio de servir a minha comunidade local. Ou, como lá nos Estados Unidos é o que acontece, pastor, eu até tenho vontade, mas eu não sinto que é a hora. O sentimento, a idolatria do sentimento é uma das piores pragas que acometeu a sociedade contemporânea. Eu estou pensando em divórcio, porque eu não sinto mais aquele amor que eu tinha. Eu estou pensando em mudar de emprego, porque eu não sinto, sabe? Não é mais aquela coisa. Eu estou pensando em mudar de sexo, porque me olhar no espelho como homem não é mais a mesma coisa. Eu estou pensando em mudar de igreja, sabe? Eu não sinto mais Deus falar comigo na minha igreja. Eu estou pensando em mudar o meu corpo, fazer harmonização facial. Aí a mulher muda aqui, muda ali. Ela levanta o joelho e levanta o braço. A mulher está toda conectada. E o homem está com a cara toda emborrachada. É porque eu não me sinto mais feliz. Se dane o que você sente. O que Jesus disse para ele? Foi muito duro. Deixa os mortos enterrarem os seus próprios mortos. Que é uma construção metafórica. Morto nenhum enterra morto. Imagina. O Éder morto querendo enterrar outro morto. Não é literal o que Jesus está dizendo, é uma metáfora. O que ele está dizendo? Quem está morto que se preocupe com as preocupações dos mortos. Você está vivo, se preocupe com as coisas da vida. Vai e prega o reino de Deus. Não é o tema da igreja? Reino de valores. Gente, é uma escolha que você tem que fazer. O reino deste mundo tem as suas próprias preocupações. Sepultar o meu pai, fazer a minha carreira, ter a minha felicidade alcançada, primeiro de tudo. Mas o que Jesus disse sobre o reino? Antes de qualquer coisa, busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. É o reino primeiro.
Para aquele rapaz não era o reino primeiro, era o reino em segundo. E quando é o reino em segundo, para Jesus não é apto. E a grande tristeza hoje é possível ter uma igreja cheia de pessoas, mas vazia de eleitos. Cheia de adoradores dominicais, mas sem o real comprometimento com Cristo e a sua obra. De que lado você está? É o entrega total do reino ou o meu próprio reino e sobrar tempo para o reino de Deus? Qual é o teu lado dessa história? Seja franco. Muitas vezes, meu interesse não é o reino de Deus. É o meu próprio reino. Essas são as minhas próprias vontades. São os meus próprios castelos e palácios. Mas para Jesus, tem uma urgência, tem um imperativo. Vai e prega o reino. Deixa os mortos enterrarem os seus próprios mortos. Você cuida do que é meu, em vez de cuidar do que é seu. Será que isso parece com a nossa história? Eu lembro de uma história que aconteceu lá nos Estados Unidos. Um rapaz que eu estava discipulando, também não era convertido. O nome dele é Cam. É o famoso cão da Bíblia. Filho de um dos filhos de Noé. Cameron, eu estava discipulando aquele cara e em determinado momento ele falou: Jean, eu até quero, cara, mas eu não senti aquele frio na espinha ainda. Já teve nessa história? Já teve nesse personagem? Eu até queria ser um pouco mais dedicado, mas eu ainda não senti aquele arrepio. Eu não senti aquela coisa, aquele amor arrebatador. Eu queria dizer uma coisa para você. Não é o fato de você sentir arrepio na espinha que te faz um discípulo de Cristo. É o fato de você segui-lo, sentindo ou não sentindo. Então, se há alguma coisa na sua alma te dizendo, devo seguir Jesus, siga. Não espere frio na espinha. Não espere revelação sobrenatural. Se Ele te chamou, vai. Pastor, então você está dizendo que eu tenho que ir mesmo se não tenho sentimento? Sim, porque tem muitos dias que não tenho o sentimento de amar minha esposa. Tenho o sentimento de acabar com ela. Às vezes eu não tenho o sentimento de acordar de manhã e trabalhar na minha igreja. Às vezes eu tenho o sentimento de sair da igreja. É muito trabalho. Vou voltar para o Brasil de novo. Às vezes eu não tenho o sentimento de, eu tenho que ajudar aquele cara que está com problema, aconselhamento. Tem um cara que eu aconselho há 8 meses. Eu não queria tomar café com aquele cara de novo, mas você vai. Não seja governado pelo que você sente, porque os nossos sentimentos vão e vão, a vontade de Deus prevalece. Ponto. Eu falei isso para ele, não deu um mês, ele falou, tá bom, então vamos. E o menino é uma benção. Já está evangelizando um amigo que é ateu. Ele é pedreiro, a maioria, o pedreiro ganha dinheiro lá, hein, cara. O cara evangelizando os amigos dele, tudo pedreiro, um ateu, um agnóstico, um não sei da onde. Ele foi. E para aqueles que vão, Jesus adiciona todas as coisas. Então vai, não espera. Deus está te chamando? Vai. Eu lembro, antes de ir embora aqui do Brasil, eu tive uma conversa com o Rogério, que é futuro pastor aqui de vocês. Acabou de terminar um seminário. Ele me convidou para jantar na casa dele antes de eu partir. E ele falou, Jean, eu tenho que contar uma coisa para você. Deus me chamou para ser pastor. Eu falei, que maravilha, quando foi isso? Faz uns 3 anos. Eu falei, por que você não foi? Não é que primeiro eu tenho que ser o diamante mega ultra blaster da Rinode, depois eu vou. Aí eu abri um texto da palavra de Deus com ele. O texto que Jesus envia 70 para a missão. Lembra desse texto? Qual foi a primeira coisa que ele disse para eles? Vão, não levem bolsa, nem alforge, nem nada. Se vocês são de Deus, Deus vai sustentar vocês. Rapaz, o menino começou a chorar igual uma criança. Então eu vou. Ele morreu de fome? Deus sustentou ele? Acabou o seminário, já está de volta. Tem que ir, meu amigo. Deus adiciona o resto. Mas tem que ir. Cumpra o que Deus te chamou para fazer. Está animado? Legal. É bom quando você trabalha com ânimo. Não está animado? Trabalha mesmo assim. Está com sentimento lá em cima? Ótimo. É maravilhoso quando você trabalha com prazer. Não está com prazer nenhum? Trabalha mesmo assim. Porque Jesus, quando foi para a cruz, não morreu de prazeres para morrer por você. Mas Ele foi.
E se quiser ser discípulo, tem que ser igual a ele. Tem que seguir na contramão da cultura. As narrativas da cultura estão aí. Onde é que está você? Vai e deixa a cultura para lá. Deixa o que dizem sobre você para lá. Segue o reino de Deus. E não se importa com o que eles dizem. Mas tem um terceiro. O terceiro rapaz se voluntariou para ser discípulo. Jesus, eu vou te seguir para onde quer que você for. Mas primeiro, eu preciso dar um abraço e um beijo no meu pai. Eu preciso me despedir dos de casa. O que Jesus disse para ele? Como se fosse um raio-x. Cara, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto, não é digno do reino. O que ele estava querendo dizer com isso? Quem é que já pôs a mão no arado alguma vez? O arado de verdade, tá? Carlos Henrique, por isso que ele é macho desse jeito, né? Quem já pôs a mão no arado ali, ó? Olha, meia dúzia. Meia dúzia. Ninguém sabe o que é isso. O que é a mão no arado? É o seguinte, você pegou o arado, você está fazendo sulcos na terra. Como se fosse uma rua de plantação. Você pode pôr o couve, pode pôr o café, pode pôr o que quiser, mas o sulco que você abre na terra tem que estar reto. Estão comigo, sim ou não? É como se fosse uma rua reta. Se você olhar para trás, o que acontece? O sulco entorta. E na hora que o sulco entorta, você vai plantar torto, vai conflitar as plantações. Jesus pegou um exemplo do mundo agrícola e agrário para dizer o seguinte: quem está comigo tem que ter foco pleno, não pode ficar olhando para trás. Esse é o terceiro custo do discipulado. Você vai seguir Jesus? Foca 100%. Não é Jesus e mais alguma coisa, não é Jesus. É o reino dele. Não é Jesus 70%. É Jesus, mas deixa eu fazer um pouquinho do meu jeito. Valentim, quando ele vai no shopping aqui, ele adora subir no quarto andar ou último andar do shopping e andar nas motos, nos carros. Eu pago. Eu quero ver esse moleque feliz, curtindo. Ele pegou então a moto na Anália Franco. A moto andava rápido, eu tive que correr atrás dele. Sabe qual é o problema dele? Ele fica olhando para trás o tempo todo. O que acontece? Bate a cara na parede. As duas vezes que ele pegou a moto, uma na Penha, uma na Anália Franco. Olhou para trás, bateu a cabeça na parede. Filho, não pode olhar para trás. Tem que manter o seu olhar fixo no alvo. Para ser discípulo de Jesus é a mesma coisa. Se você não ficar com os seus olhos em Cristo, o que acontece? Vamos para a própria Bíblia. Pedro, o maior dos discípulos, o mais convicto de todos. Jesus aparece no mar da Galileia, andando por sobre as águas. Pedro diz o quê? Senhor, se é você mesmo, deixa eu andar. Vem, Pedro. O que aconteceu com Pedro? Começou a andar. E foi. Gente, o milagre aconteceu. Ele começou a andar. Mas o que aconteceu depois que ele começou a andar? Ele reparou no vento, ele reparou no trovão, ele reparou quão bravo estava o clima no dia. E quando ele olhou para o lado, qual foi o resultado? Afundou. Olha aqui para mim. Seja honesto. E levanta a mão. Quantas vezes você olhou para o lado? Como é que foi o tombo? Eu já olhei para o lado. Vou dar um exemplo para vocês. Lá no aperto daqueles primeiros 4 anos, chegou a pandemia. Perdi meus 2 empregos que eu tinha. Tudo fechado. Minhas ações aqui no Brasil, menos 40%. Não vou vender essas desgraças. Vai deixar assim agora. Esperar subir. GZ então me faz um pedido. A high chair do Valentim, onde ele come, quebrou. A gente precisa de uma nova. Você pode comprar? Eu olhei na conta, tinha $300. Para fralda, para comida. Mês que vem, meu irmão. Mês que vem. Não crie no Deus Todo-Poderoso. Olhei para a circunstância, meu amor, não vai dar. Deixa ele na high chair quebrada mesmo. Dia seguinte eu acordei, 7 da manhã, me preparando para ir para a aula. Do lado do lixo tinha uma high chair novinha. Saí correndo. Peguei. Está aqui, Deus mandou. De graça. $0.
Aí Deus começou a dar umas estratégias para ela levantar uma grana, fazendo bolo. Falou, amor, mas para fazer o bolo daquela chefe, não sei o que, eu preciso de umas formas diferentes. As formas que eu tenho aqui estão todas queimadas, furadas, não sei o que. Você me dá uma forma nova, ela me deu o extrato lá da Amazon, eram uns 80 dólares. Falei, mês que vem. Aí chegou outro mês que vem. Aí a gente foi no banco de comida, onde o seminário dava comida para os alunos de graça. Lá tem roupa e comida, nunca forma de bolo. Naquele dia tinha forma de bolo. Todos os que ela precisava. Eu falei, não é possível. Aí teve um dia, estava lá os 200 conto na conta. Tive que ir no Walmart comprar fralda. A fralda do Tintim tem que ser a melhor revestida, porque o menino faz forte, entendeu? Brabo. É aquela que tem que ser um pouco mais cara, porque a baratinha deixa o bumbum dele todo assado. Fui lá no Walmart, comprei a fralda, comprei o lencinho, sobrou 30 dólares. Como que a gente vai sobreviver com 30 dólares? Não sei, meu. Não sei. Dia seguinte, um amigo nosso da igreja, eu estava dormindo hoje. Deus tocou meu coração e falou, dá uma oferta para o Jean. 500 dólares no PayPal. Eu vivi pela fé. Os corvos vinham me alimentar. Mas eu ficava olhando para o lado o tempo todo. Mas aqui vem a bênção. Quando a gente olha para o lado, a gente afunda. Jesus levanta a mão e nos tira. Quantas vezes Jesus estendeu a mão e te tirou? Na sua falta de fé. Então, gente, você olha para esses 3 custos do discipulado, né? Qual que é o preço? Tem 3. Seguir a Cristo, apesar das circunstâncias ruins, apesar de seguir na contramão da cultura e não olhar para trás. Se eu fizer um censo aqui de toda a igreja, não tem nenhum que se matricula nesse curso. Fala a verdade. Ninguém se matricula. Mas qual que é a bênção? O Jesus que chama vai te dar condições de segui-lo. E essa é a bênção de ser reformado, de acreditar na Bíblia como palavra de Deus. O Deus que chama vai te capacitar a segui-lo. O que é que você tem que fazer então? Crer que Ele vai te dar forças. Quando o tempo estiver mal, quando a cultura estiver te oprimindo e quando tiver vontade de olhar para o lado, Ele vai te dar forças. Ele vai andar com você. E se você afundar, Ele vai estender a mão e te puxar para fora. Esse é o Deus que eu creio. Você crê nele? Vamos orar juntos. Senhor, como é maravilhoso ler a Tua palavra, ser confrontado por ela, e ao mesmo tempo que a gente foi ferido pela palavra, a gente ser curado pela mesma palavra. Porque o Deus que chama não abandona os seus discípulos. Senhor, se a gente pudesse enumerar esses 3 critérios para os 12 apóstolos, nenhum ficaria de pé. Pedro olhou para o lado. Pedro ficou irritado diante das circunstâncias ruins. Pedro muitas vezes andou segundo os critérios do próprio diabo. Mas ele se tornou um apóstolo, um pregador. E Senhor, a despeito de eu praguejar no dia mal, a despeito de muitas vezes eu seguir a onda dessa cultura, e a despeito de muitas vezes olhar para o lado e não crer que o Senhor está comigo, o Senhor não vai me abandonar. O Senhor não vai nos deixar. Então, Pai, eu queria que o Teu Espírito repousasse sobre nós nessa noite, sobre cada membro dessa igreja, sobre esses que estão nos assistindo agora, que eles possam ter a convicção absoluta de que o Senhor não vai abandonar. No momento ruim, no momento que a cultura estiver oprimindo, e no momento que der vontade de olhar para o lado. Porque o Senhor disse para os Teus discípulos que aqueles que o Pai te deu, o Senhor jamais lançaria fora. Ó Senhor, não nos lance fora. Senhor, inclina os Teus ouvidos para a terra nesse momento e ouve o nosso clamor. Nós somos fracos, nós praguejamos com a boca, nós rapidamente nos desviamos. Mas obrigado porque o Senhor não nos abandona. Nos ensina, nos ajuda, nos protege e nos capacita para sermos discípulos radicais. Discípulos que não apenas querem salvação, mas querem discipulado. Discípulos que não apenas querem as bênçãos do Redentor, mas querem se tornar como o Redentor. Andar com o Senhor. Aprender com o Senhor.
ser renovado pelo Senhor e aprender a fazer as coisas que o Senhor faz. Nos ajuda, ó Deus, e abençoa a tua igreja nessa noite. Que seja um tempo de renovação para os membros aqui, um tempo de renovação para cada indivíduo, do seu compromisso de não apenas ser salvo pela graça, mas de ser mantido, transformado e renovado e utilizado pelo teu reino, pela graça. Fica conosco, ó Pai, em Cristo Jesus, o Senhor da obra, o nosso mestre, nós oramos. Amém. Amém. Continue avançando, continue seguindo o teu Senhor. Ele nunca vai te abandonar. Amém. Vamos cantar mais uma canção, querido. Se coloque de pé. E esse Deus, com toda a sua glória, poder, Ele se importa conosco. E isso é maravilhoso. Terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. igreja pode se sentar. Muito bem, queridos, esse é o desafio do discipulado, seguir Cristo. Estamos aqui como igreja para ser discípulos de Jesus. E não importa o quão caro seja, nós sabemos que na verdade nós não perdemos nada. Tudo que perdemos nem se compara com aquilo que ganhamos ao seguir Cristo, não é verdade? Então vale a pena caminhar e seguir, vale a pena firmarmos-nos em Cristo Jesus. Eu quero agradecer quem nos visita hoje. Nós temos aqui
pessoas que estão conosco hoje pela primeira vez, a Pamela e Tiago, que são convidados da GZE. Cadê a Pamela e o Tiago? Dá um tchauzinho aqui, Deus abençoe, muito bem-vindos, aí matando saudade da GZE, prazer recebê-los. Mateus e Davi, primeira vez também que estão conosco, Mateus e Davi, Deus abençoe, muito bem-vindos, nomes bons aí, ó, de gente de história de fé. Valéria, Marcos, Vera e Juliana, que são convidados da Cátia Vilano, estão onde? Dá o tchauzinho também para ver vocês, lá na galeria, Deus abençoe, muito bem-vindos também. A Carolina, Júlia, com a mãe Marta, são lá da IP de Pelotas, no Rio, são lá de Pelotas, estão onde? Dá tchauzinho para ver também, aqui, Deus abençoe, visitas aí nobres. Aline e a família, e a filha, né? Aline e a filha Isabela, também estão conosco pela primeira vez, são lá da Assembleia de Deus Ipiranga, estão onde? Dá um tchauzinho lá, Deus abençoe, bem-vindos também. Casal Fernando e Michele, com a filha Helena, são lá do Rio, meus conterrâneos, estão onde? Aqui, Deus abençoe também, muito bem-vindos. Nós temos também a família que esteve conosco pela manhã lá de reserva, olha lá, sempre tem estado conosco online e hoje presencialmente. Dá um tchauzinho aí a família toda para ver, ali o casal, os filhos e o sobrinho, muito bem-vindos também para estar aqui cultuando conosco. Tem alguém que não falamos o nome? É a primeira ou segunda vez que você veio? Dá tchauzinho também, vamos achar você aí, primeira ou segunda vez aqui, Deus abençoe, muito bem-vindos também. Você que está também na internet aí, conectou conosco hoje, primeira vez, tem ali o contato do Rogério para você aí na tela. Rogério, o pastor Jean falou aqui, é nosso bacharel já em teologia, agora preparação para a ordenação ministerial. O pastor Jean falou aqui do Rogério, depois da conversa o Rogério me procurou e falou: mestre, eu quero ir para o seminário já, o que eu faço? Eu falei: tem que fazer o vestibular. Ele falou: estou parado nos estudos há muitos anos. Eu falei: olha, faz o vestibular para você ver como que é. E no ano que vem você já sabe, e estuda o ano inteiro, e você vai para o seminário. O Rogério fez o vestibular para ver como era, e passou. Já começou ali a provisão. Ele falou: pastor, que milagre, anos sem estudar, não é? E ele achou assim, fiz um segundo grau aí horrível, e ele achou que não ia passar no vestibular. Deus já abençoou, foi bem sucedido no vestibular, bem sucedido. Então vale a pena confiar em Jesus. Você conversa com o Rogério, ele vai te orientar, é o seu anfitrião, ou conversa com um dos pastores aqui, se você tem dúvida, quer oração, quer um aconselhamento, necessita de uma visita, quer um discipulado, a equipe está aqui para abraçar, acolher você e te atender. Você que está online, conversa lá com o Rogério, ele vai te acolher também, tá joia? Então, queridos, vamos fechar, só reforçando aqui, amanhã tem reunião de oração, 8 horas, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira é o nosso fechamento dos 12 dias de oração. Se você não conseguir vir nenhum dos outros dias, faz um esforço especial para quinta-feira. Vamos fazer uma festa linda de oração aqui na quinta, orando por dezembro, mas fechando aí, orando pelos meses todos que temos aí pela frente, e fazer assim essa semente de oração por 2023, tá joia? Nós vamos fechar então, queridos, com oração. Hoje, Carlos, Roberto e a Keila estão fazendo 41 anos de casamento. Olha só que coisa boa. Cadê o Carlos? Cadê a Keila? Fica aqui na frente. Vamos orar por vocês, nos despedir com a bênção. 41 anos de casamento. Vale a pena você dar um aplauso para esse casal, não é não? Quem fica firme assim no Senhor, jornada de 41 anos de vida conjugal. Deus sabe das lutas, Deus sabe de quantas vezes o sentimento disse larga, não é? Mas eles resolveram ouvir Jesus e não sentimentos. Estão aí juntos, vencendo, rompendo, e glórias a Deus por esse casal. Vamos então ficar de pé. O pastor Jean falou aqui do filhinho dele, que é o livro sobre discipulado, está lá atrás, se você quiser adquirir, tem alguns exemplares lá atrás, você pode adquirir e ler,
Vai ser uma boa leitura. Esse aqui é o Tintim. Olha só que bênção, não é? Então vamos orar por eles. Queria pedir aos pastores para estarem aqui à frente. Nós vamos erguer as mãos sobre esse casal precioso. O pastor Carlos Lima vai orar por eles. E o pastor Atsushi nos despedirá com a bênção do Senhor. Que Deus derrame graça sobre vocês como casal. Se você quiser, o livro está lá. Deus abençoe o pastor Jean na sua viagem de volta. Deus abençoe Gesiê. Gesiê, dá um tchauzinho para quem não te viu ali. Olha lá, Gesiê também aqui, filha da nossa casa, né? Filha da doutora Gisley, preciosa, cresceu aqui. Conheço a Gesiê, não pode nem dizer que é desde novinha, porque agora já é mãe, assim, né? Primeira vinda aqui para Penha, criança, mas cresceu aqui, filha da casa também. Nosso abraço carinhoso para você. Deus dê uma nova temporada muito abençoada lá no Michigan, em nome de Jesus. Então vamos orar, queridos, e receber a bênção. Vamos orar, queridos. Obrigado, Senhor, muito obrigado por falar aos nossos corações, pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo Teu cuidado para com a Tua igreja. Obrigado, Senhor Deus, pela vida do Carlos e da Keila. Senhor, continua abençoando este casal. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido, ó Deus, abençoador dessas vidas, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado deles, porque o Senhor tem sustentado eles, segundo a Tua graça, segundo a Tua bondade, segundo o Teu querer. Clamamos para que o Senhor continue fazendo isso na vida dos Teus servos, e abençoa toda a Tua igreja, todo o Teu povo, Senhor. Glorifica o Teu nome neste lugar, em nome de Jesus, amém. Fiquei muito feliz que o Jean não foi só fazer doutorado em academia, né, acadêmico, né, mas doutorado em vida, né, para Deus preparar o seu servo. Meus irmãos, vamos despedir com a bênção de Deus. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes no conhecimento e o amor de Cristo e Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Senhor. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo permanecem com você, irmãos e irmãs, de hoje para sempre. Amém. Amém. Pode assentar-se, faça uma oração dizendo: Senhor, eu saio desse lugar para Te seguir por onde quer que for. Enquanto você escuta essa música, faz essa oração.